mais delongas, né, a gente está aqui só debates que estão todos ansiosos, né, só para certificar o formato, o debate vai ser da seguinte forma. Aqui o grupo é contrário, o grupo favorável. Cada grupo vai ter 20 minutos para expor as suas principais ideias, dependendo, né, do seu ponto de vista. Depois disso, cada grupo vai ter 10 minutos para uma réplica e réplica, né? E a seguir, cada grupo vai formar 3 perguntas ao outro. Né? As perguntas vão ser dirigidas, passar por mim, e eu faço pergunta ao grupo. E ao final, eu faço algumas considerações se for o caso. Né? Vai começar pelo grupo que é contrário, né? A diminuição da maioria penal. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para o representante. Oi, boa noite. Bom, é fato que, de tempos em tempos, quando recentemente a mídia veicula notícias relacionadas a menores infratores e homicídios, o debate da redução da maioridade penal surge. É necessário, no primeiro momento, que se desmistifique a ideia de que o menor não tem punição e não é responsabilizado. Se não fosse isso, de nada serviria o ECA e a posterior lei, que poucas pessoas conhecem, 2594 de 2012, que traz previsões como obrigação de reparar dano, prestação de serviço, liberdade assistida, inserção em regime de liberdade e internação em estabelecimento profissional. Assim, existe, sim, a responsabilização criminal que vai dos 12 aos 18 anos. É interessante também que a gente faça uma análise do que é responsabilizar de maneira diferente um jovem de 17 anos e um de 18 anos. São questões de política criminal que, ao estabelecer um limite para a imputação, traz uma oportunidade diferenciada para aquilo que se denomina de juventude delinquente. Ou seja, o mérito não está na capacidade de entendimento dos menores dessa idade, e sim na conveniência em justamente afastar a ideia de colocar o menor no sistema reservado aos adultos vai ser eficaz para resolver o problema. Imprescindível também é falar das funções de educação, saúde, lazer do Estado e de um programa para inserir o jovem no mercado de trabalho. Debater a redução da maioridade penal é transferir a responsabilidade da incompetência do Estado em desenvolver as políticas públicas já pactuadas, tendo em vista o ECA e a Lei 2594 de 2012, para o jovem, né? Prova disso são os mais de 40 projetos que tramitam no Congresso Nacional e 3 projetos de emenda constitucional no Senado Federal. O ECA determina que o menor infrator deve cumprir medidas socioeducativas, mas na prática a gente sabe que esses jovens são levados para estabelecimentos sem estrutura profissional e muito menos instalação de recuperação. Ao invés de a gente ficar debatendo a redução, seria ideal assim, que o mérito se focasse na efetivação plena do ECA, talvez uma posterior política de enfrentamento da utilização do jovem no crime organizado ou do tráfico, mas a gente tem que prezar pela efetivação do ECA de 2 maneiras. Primeiro, com melhores condições de educação, saúde, acesso ao pleno emprego, a fim de evitar as infrações e um tratamento adequado na possibilidade de internação, a fim de que se reduza a reincidência e facilite a ressocialização. Bom, por fim, eu queria deixar só uma reflexão que é a seguinte. Será que o Estado, diante de tantas omissões, que não tem uma política eficaz de educação, saúde, lazer, para a entrada do adolescente no mercado de trabalho, será que esse Estado possui legitimidade para diminuir a maioridade penal e tratar os menores como adultos? Então, fica aqui o questionamento. Se colocar os adultos nas cadeias, no sistema falido, não resolveu o problema da violência, tendo em vista que, ao atingirem a liberdade, eles voltam a cometer crimes, será que a gente pensa e acha que prender cada vez mais cedo as pessoas será eficiente para diminuir a criminalidade? Por fim, eu quero dizer só que eu não acho que a gente mais deverá, sempre falo, que a gente não precisa de leis mais rígidas, assim, de rigor e mais ética nas leis que já existem
já estão pactuadas e que o Estado se omite. Obrigada. Boa noite a todos. A mim cabe a parte de tratar sobre a questão da maioridade penal pelo mundo. Antes de qualquer coisa, é bom nós lembrarmos que boa parte dos doutrinadores estão divergindo na questão se é ou não uma cláusula pétrea os 18 anos como idade mínima, a idade da maioridade penal. Podemos dizer que se é ou não é uma questão que quero entrar no mérito agora. O mérito é que o Brasil ele é signatário da Convenção Mundial dos Direitos da Criança, que foi formulada na Assembleia da ONU em 20 de novembro de 1989. E alguns dos artigos desta convenção, como temos o primeiro, que diz o seguinte: nos termos da presente convenção, criança é todo ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que for aplicado, atingir maioridade mais cedo. Temos também o artigo 37. No artigo 37, os Estados-partes garantem que nenhuma criança será submetida à tortura, ou a penas, ou a tratamentos cruéis, ou desumanos, ou degradantes. A pena de morte, a prisão perpétua sem possibilidade de libertação não serão impostos por infrações cometidas por pessoas com menos de 18 anos. Agora temos alguns slides aí. Muitos dos senhores podem ter entrado no Facebook, nas redes sociais por aí, e visto algo desse jeito. Colocando, por exemplo, Inglaterra 10 anos, Austrália 10, Áustria 14, Barbados 7, Bélgica 16, Bósnia 14, vários dados colocando a maioridade penal lá embaixo, né? Isso foi muito divulgado. E aí nós vamos parar e pensar e dar uma olhada direito, olha lá em cima. Idade de responsabilidade criminal. Pois bem, isso daí no Brasil é 12 anos, né? Então, foi um dado totalmente errôneo, divulgado por aí, né, por um grupo de pessoas que queria mostrar que a nossa maioridade era altíssima, aos 18, mas esqueceu que os dados que encontram na internet, esses são os dados do Departamento de Justiça Criminal do Reino Unido, que faz um estudo comparativo. Bom, a tabela aqui mostrou, como eu já disse, da responsabilidade, foi um erro. Aí está a tabela da maioridade penal, com os pontos abaixo. Temos aí vários países com 18 anos. Seria a média, seria o correto, seria o que é buscado pela maioria dos países. É o que a ONU recomenda, é o que todos os institutos internacionais recomendam para nós. Bom, aqui temos uma notícia, ela tem mais ou menos um ano e pouquinho, que os Estados americanos querem levar a maioridade penal. Mas por que eles querem levar a maioridade penal? As mudanças acontecem por conta de estudos que apontam em pessoas mais novas o tratamento é mais eficaz que o encarceramento. Ou seja, aqui temos aquela questão em que se coloca o Estado como alguém que deve tutelar pelos direitos das crianças, alguém que deve protegê-las, e não encarcerá-las em uma cadeia juntamente com adultos. Outra notícia agora de 9 de janeiro do ano passado: cientistas sugerem revisão da maioridade penal inglesa. O estudo foi feito pela Royal Society. Aqui temos, o estudo foi feito pela Royal Society. De acordo com o grupo, o cérebro de um humano não está totalmente desenvolvido aos 10 anos de idade, que é a idade que a Inglaterra coloca como a de responsabilidade criminal. O córtex, por exemplo, que é responsável por tomar as decisões e controlar os impulsos, só pode ser considerado maduro perto dos 20 anos. Ou seja, a idade ainda é maior que 18 anos. Bom, o que eu tenho para colocar isso é que essa questão no direito comparado, tendo em vista que a maioria dos países é o mínimo 18 anos, um ou outro só temos com 16. Mas são outras sociedades, outros meios de se pensar, outros modos de vida. Obrigado. Eu acho que como a gente está tratando de redução da maioridade penal, é imperioso ressaltar sobre
a precariedade do nosso sistema prisional e principalmente das casas de internação de menores. Eu acho que as condições do sistema carcerário brasileiro, nós todos já sabemos. Superlotação das celas, péssima alimentação, ausência de atendimento médico eficaz. Só esses 3 fatores já constituem uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto na nossa Constituição. Há também um desrespeito à própria lei, em que vários artigos dessa lei tratam da assistência ao preso como dever do Estado, incluindo alimentação, vestuário, instalações higiênicas e atendimento médico. Vale ressaltar também principalmente o artigo 88 da Lei de Execuções Penais, que prescreve que o cumprimento da pena deve ser realizado em cela individual com 6 metros quadrados. Eu acho que não é novidade para ninguém quando a gente ouve falar de algum lugar que tem uma cela 5x5 com 20, 30 prisioneiros apinhados. Então, o problema da superlotação é algo recorrente já e bem batido. Segundo dados do Ministério da Justiça, o nosso sistema prisional brasileiro tem a capacidade para receber 311 mil presos, mas a gente abriga hoje mais de 548 mil. 44% desses 548 mil são presos provisórios. Então a gente tem aí um déficit de 237 mil vagas, ou seja, falta no nosso sistema prisional brasileiro 237 lugares adequados e dignos para uma pessoa ser presa com o mínimo de respeito da dignidade humana. Então imagine, se a gente reduzir a maioridade penal, como vai ficar isso? O tanto de pessoas a mais que a gente vai jogar no sistema carcerário completamente precário. Além disso, 265 mil mandatos de justiça ainda guardam julgamento. Então, de todas as pessoas presas, ainda faltam 265 mil. Então, o déficit seria quase 600 mil, quase 600 mil vagas. Isso aí segundo o registro do CNJ. E essa nossa superlotação, ela não é um probleminha qualquer, é uma superlotação crônica, porque sempre saem mais presos, sempre entram mais presos do que saem. Então, o problema é que, na verdade, essa superlotação é só a ponta do iceberg, só a cereja do bolo. As instalações são precárias, sem higiene, não tem banheiro suficiente, sem camas, muitas vezes com água contaminada e, às vezes, até ratos e baratas costumam andar livremente pelo presídio. Só por exemplo, aqui, eu peguei um dado sobre o presídio central de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e é um presídio com capacidade para 2 mil presos, só que ele abriga 4.500. Muitos deles são portadores de doenças contagiosas, como tuberculose, AIDS e os 3 tipos de hepatite. E é engraçado que ele foi carinhosamente apelidado de campo de concentração. Então, e eu ressalto ainda que, às vezes, em algumas unidades prisionais, que giram em torno de 300 presos, esses 300 presos são cuidados por apenas um agente carcerário. E isso resulta no quê? Numa incapacidade total do Estado de exercer qualquer controle sobre esses presos que estão sob sua custódia. Ainda segundo estatísticas da OAB, o crescimento da população carcerária entre 2003 e 2012 foi de 78%. Então, se a gente não consegue nem diminuir, nem administrar os nossos próprios presos com a maioridade penal que está agora, imagina o caos que a gente ia mergulhar o sistema prisional brasileiro se a maioridade penal fosse reduzida. Por fim, eu acho que não importa falar sobre as causas de internação de menores. Houve um mapeamento feito pelo CNJ que mostra que boa parte das unidades socioeducativas não atende às necessidades do ECA e muitas instituições antes eram delegacias ou cadeias públicas que de uma hora para outra viraram unidades socioeducativas. Elas não têm instalações adequadas para atividades de ensino, recreação e profissionalização, que é extremamente necessário no caso de uma criança ou de um adolescente. E um dos motivos do sucateamento e dessa precariedade é a falta de investimento durante longos anos por parte dos estados e do governo federal. Então, em conclusão, eu acho que é evidente que o nosso sistema prisional de aplicação de penas, ele carece não de novas leis, como já foi dito hoje aqui, muitas vezes inconstitucionais e inconvencionais, como a redução da maioridade penal, mas sim de uma aplicação adequada das normas que já existem, de investimentos materiais e uma fiscalização. O ECA deve ser aplicado em conformidade, assim como a lei também deveria ser mais respeitada.
Então, o Estado, eu acho que deve se propor a realizar uma reciclagem, uma reorganização dos presídios e também das casas de internação. E acho que principalmente, como o próprio Bruno disse durante a sua oração, a questão das melhorias na educação, um fator que influencia bastante a criminalidade. Então, fechando aqui, eu acho que torna-se inviável, já visto já os argumentos citados, tanto uma visão consequencialista quanto categórica, diminuir a idade que define a maioridade penal. Bom, vemos que a mídia tem fomentado essa discussão da maioridade penal, mostrando casos de crimes cometidos por jovens de forma a gerar uma grande comoção social e com isso também gerando uma série de falsas impressões sobre essa situação. A mídia acaba passando a ideia de que o menor infrator seria um problema de absurdas proporções e propõe uma solução simplista, que não combate a raiz do problema, mas gera a sensação de que assim a sociedade estaria vingada. Ela transforma um adolescente em um monstro impossível de domar, a causa da violência urbana. No entanto, o adolescente, antes de tudo, é vítima dessa violência. Afinal, os adolescentes infratores, com raríssimas exceções, são jovens que não frequentaram a escola e não tiveram estrutura familiar. São produtos da falta de responsabilidade do Estado, da falta de moradia, falta de emprego e falta de educação. Apesar de tudo isso, a mídia ainda pretende colocá-los como os grandes causadores da violência no Brasil, gerando uma série de impressões falsas. Ela gera a impressão de que existe uma grande quantidade de jovens que cometem crimes contra a vida, por exemplo, como homicídio. Enquanto, na verdade, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, do total de jovens em conflito com a lei, a grande maioria, cerca de 47%, foram casos de crimes patrimoniais. Outra impressão que a mídia causa é de que o infrator não será responsabilizado pelos seus crimes. Como já dito aqui antes, o nosso sistema atual prevê internações para os menores em casos de delitos graves. Não deixa de ser uma espécie de prisão específica para jovens. Só que nessas instituições, ou pelo menos deveriam ter, e isso é um ponto a ser tocado, acompanhamento que possibilitaria a reestruturação e ressocialização desses jovens, já que já foi provado por muitas pesquisas que até a adolescência essa mudança é muito mais fácil. A mídia ainda gera a impressão de que a pena de prisão é mais efetiva do que a de internação, de que a repreensão mais dura geraria menos violência, o que é uma grande mentira, pois o índice de reincidência no sistema prisional brasileiro, conforme dados do Ministério da Justiça, chega ao dobro do índice de jovens infratores reincidentes. Além disso, confirmando esses dados, a Unicef informa que no Brasil, o número de adolescentes responsáveis por homicídios é quase 1/3 do número de adolescentes homicidas em países onde existe a pena de morte para adolescentes. Por último, a sensação que a mídia traz é de uma necessidade de vingança em relação ao adolescente infrator, e tornando aquele conceito de justiça retributiva, transformando a pena num castigo para o delito cometido pelo infrator. Esse conceito nós sabemos está há muito tempo defasado, porque hoje a função da pena é garantir a ordem pública e socializar o indivíduo. Toda essa pressão da mídia causa também uma pressão política, onde que muitos políticos acabam apoiando a diminuição da maioridade penal como uma forma de arrecadar mais eleitores através desse discurso de indignação e de impunidade. Assim, a diminuição da maioridade penal seria uma medida que atingiria apenas as consequências, mas não as reais causas da criminalidade infantil, que são a falta de programas que visem a sua prevenção e a falta de políticas públicas de educação. Por mais que todas essas coisas estejam já ditas no ECA, a sua efetividade ainda está longe. É importante também ressaltar o caso dos psicopatas, que é muito tratado pela mídia, né, com grande apelo emocional, e esse caso dos psicopatas não justifica por si só a diminuição da maioridade penal, porque já é um caso a ser tratado de uma forma diferente, tanto adultos quanto mais jovens, então não justificaria por ela a diminuição. Em conclusão, a gente acredita que o atual sistema realmente precisa ser melhorado, mas não pela diminuição da maioridade penal. Afinal, nós temos um sistema educacional defasado, que não alcança grande parte das crianças e adolescentes, e um sistema carcerário lotado e ineficaz na ressocialização, como já dito aqui também. No
entanto, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é aclamado internacionalmente como modelo. Por isso tudo, acreditamos que a diminuição da maioridade penal apenas jogaria mais jovens num sistema prisional ineficaz. Mas a aplicação das medidas já previstas no ECA, e então depois poderemos fazer pensar numa revisão que adaptasse essas medidas melhor à nossa realidade para a prevenção e responsabilização dos crimes mais graves. Mas primeiramente a efetivação do que já está prescrito no ECA. Aí sim nós poderemos gerar resultados positivos na criminalidade juvenil. Bom, só para fechar o nosso raciocínio nessa primeira parte do debate, quem defende a diminuição da maioridade penal tem aquele velho argumento: se tem capacidade para fazer, tem capacidade para assumir. Então, ninguém está discutindo que a pessoa não tem capacidade para assumir. A discussão é que não vai resolver. O nosso sistema penal é ressuscitador, ele não é vingativo. Então, você fez, você tem que ir lá e pagar. Então, tem capacidade, a pessoa tem, só que isso não vai resolver o nosso problema. Os nossos presídios, eles são preparados nem para os adultos, quanto mais para criança e adolescente. E na segunda parte, a gente tem outros dados que comprovam que o adolescente cumprir pena em fundações, essas outras medidas que tem até os 18 anos, dão muito mais resultado e a reincidência é muito menor do que quem cumpre pena no presídio. Bom, sim, mas eu não espaço a palavra. Boa noite a todos. E uma questão que é bastante debatida na atualidade, a questão da maioridade penal, e principalmente a questão da possibilidade constitucional dessa redução. Muito se veicula na mídia dizendo-se que, por exemplo, o ministro da Justiça diz que é contra a redução da maioridade penal por se tratar de uma cláusula pétrea. E esse realmente tem sido um argumento muito usado para que se possa parar com a discussão por aí, podemos dizer. Contudo, se nós analisarmos o artigo 228 da nossa Constituição, nós podemos ver ali que essa questão dos 18 anos, que é realmente o limite hoje atual para a inimputabilidade, esse artigo nós podemos sem dúvida dizer que se trata de uma cláusula pétrea. Isso é indubitável. Contudo, nós precisamos analisar o que está petrificado realmente nesse artigo e também se existe outra possibilidade além do que nós analisaremos. Veja, por exemplo, as normas que tratam das limitações materiais ao poder constituinte de reforma diz que não será objeto de emenda o que seja tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Contudo, o que está positivado no artigo 228 da nossa Constituição, o que é realmente a cláusula pétrea, não é o limite ou o termo inicial de 18 anos, mas sim o que está petrificado ali é a preservação de uma aferição razoável mínima para a responsabilização penal de cada indivíduo, de cada pessoa. É isso realmente que está positivado ali. Então, podemos também entender que uma proposta de emenda constitucional que trate de uma possível desconsideração da maioridade penal, ela não é tendente a abolir o direito e garantia individual. De fato, ela está acompanhando a evolução de uma sociedade, a evolução do próprio direito, e assim também a evolução dos jovens que não são mais como eram há anos atrás. Hoje, eles têm uma mentalidade totalmente diferente de quando foi realmente estabelecido esse limite. Mas nós estamos aqui para discutir esse ponto específico, mas sim apenas a constitucionalidade. A doutrina e os tribunais utilizam-se de muitas expressões, como, por exemplo, núcleo imodificável, intangibilidade absoluta, cláusula de imutabilidade, para se referir às cláusulas pétreas, né? Mas, entretanto, nós devemos entender que estas expressões são verdadeiras hipérboles, que são cunhadas com o escopo de, na verdade, enfatizar a importância de tal matéria dentro da Constituição, não que ela seja imodificável.
É interessante nós analisarmos que o próprio Supremo Tribunal Federal, julgando o mandado de segurança 230473, cujo relator foi o excelentíssimo ministro Sepúlveda Pertence, ele disse o seguinte: reitero que, a meu ver, as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação dela se protege. Convém não olvidar que, no ponto, uma interpretação radical e expansiva das normas de intangibilidade da Constituição, antes de assegurar a estabilidade institucional, é a que arrisca legitimar culturas revolucionárias ou dar pretexto fácil à tentação dos golpes de Estado. Podemos concluir, senhores, que uma cláusula pétrea, ela não é intocável, ela não é imodificável. E o Constituinte originário, ele quis apenas garantir alguns direitos e garantias, no caso específico aqui, individuais, que não poderiam ser modificados. Entretanto, o artigo 228 não se trata realmente a questão do limite de 18 anos de uma cláusula pétrea, mas sim da existência real de um limite para que haja a imputabilidade penal. Portanto, podemos concluir que realmente é possível, constitucionalmente falando, a redução da maioridade penal. Passo agora a palavra ao colega Felipe. Boa noite. Bom, ter ciência, consciência, noção do que se está fazendo, ter o caráter já formado, definido, saber a gravidade de uma ação e de uma decisão, foi o que o legislador, obviamente, tentou fazer quando definiu 18 anos como maioridade penal no artigo 27 do Código Penal. Esse mesmo código foi editado em 1940. Os tempos eram outros. A sociedade brasileira, a estrutura familiar era outra. Para emitir a memória do cenário histórico brasileiro, vale lembrar que ainda nem tinha se acabado a Segunda Guerra Mundial e ainda reinava o Império Vargas. Televisão e telefone, livros eram raros, de difícil acesso. Os aparelhos para comunicação mais desenvolvidos não estavam nem começando a sair do papel. Em síntese, informação em geral era restrita, diga-se de passagem, era quase inacessível. Neste contexto social, seria mais do que esperado que o adolescente não tivesse ciência da gravidade de seus atos, pois seu comportamento ainda não evidenciava atos de desprendimento familiar e acumulação de responsabilidades. As decisões cotidianas eram limitadas, e raramente um adolescente, tanto no meio urbano como rural, necessitaria tomar uma decisão que alterasse sua vida antes dos 18 anos, ou então implicasse em responsabilidades e deveres. Exatamente o oposto do que ocorre hoje no atual quadro histórico. A informação chega a todos os níveis sociais, independente da fator idade. Os meios de comunicação popularizaram-se. Grande parte dos municípios possuem bibliotecas públicas. O ensino está disponível a todos. Não é preciso mais ter 18 anos completos para compreender os valores tutelados pelo nosso ordenamento jurídico. Basta olharmos ao nosso redor. Quantos aqui têm 18 anos ou menos? Digo então, talvez até 16 ou menos. Ademais, com 16 anos, esse mesmo adolescente não é responsabilizado por seus atos criminosos. Pode já participar do maior evento democrático do país, as eleições. Então está clara a incoerência. Uma pessoa com 16 anos tem ciência suficiente para escolher o chefe do executivo em âmbito municipal, estadual e federal. Exercerá mandato de 4 anos, porém não tem capacidade para compreender um fato ilícito, um ato ilícito. Nossa geração foi acostumada desde cedo a tomar decisões. Isso nos faz refletir não somente quanto ao que queremos, mas quanto às consequências das atitudes pelas quais optamos. De fato, a corrente de estudo que entenda necessária uma análise da estrutura base familiar do menor infrator. É evidente que quanto mais estabilizada seja a família, maiores são as chances desse adolescente se tornar um criminoso. Mas tal fato não pode servir como excusa para a imputabilidade. Tomando essa linha de pensamento, onde a base familiar desestruturada é justificativa para o delito, consequentemente não deveria mais haver preso no Brasil independente de idade. Basta uma rápida visita a detentos em qualquer cadeia para notar que todos vêm de um mesmo tipo.
Ora, então, junte-se o meio hostil, a base familiar desestruturada e a certeza da inimputabilidade, chegamos à fórmula do menor infrator. Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, quando trata do histórico das penas, deixa mais claro que o punir nunca foi o mais importante, e sim a coação exercida pela pena. Da mesma forma, estudamos em teoria geral do direito que um dos elementos fundamentais do direito é a coação. Então, quando a Constituição, o Código Penal e o ECA deixam bem claro que o menor de 18 anos é imputável, há um efeito totalmente reverso da coação. Cria, portanto, a consciência de que o menor é livre para o crime. Obrigado. Bom, é importante destacar que o ECA ele representa uma grande evolução na tutela dos direitos da infância e da adolescência. Isso foi extremamente focado ao longo dos seus 23 anos de vigência. Mas isso foi em detrimento das obrigações e limitações às quais os adolescentes estão submetidos. Muito se fala que o menor infrator comete seus delitos porque sabe que não será punido por isso. Como acadêmicos de direito, sabemos que o ECA prevê sanções desses menores, mas nós também sabemos da sua total e inquestionável ineficácia. Isso porque as sanções, ao contrário das estabelecidas no Código Penal, elas têm cunho reparador somente. Não tem nenhum interesse na prevenção do desvio de conduta. Isso pode ser afirmado por dois fatores principais, que são o limite de 3 anos de internação e a sujeição a avaliações dentro de períodos de, no máximo, 6 meses, que podem colocar o infrator em liberdade. E isso somente nos casos de internação, que são uma fatia pequena. Isso demonstra a falta de coatividade no regime do ECA. Certo? Mas ainda é preciso avaliar o funcionamento das unidades de internação, que teoricamente teriam que ressocializar os menores. Mas na prática, elas resultaram na principal falha do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está demonstrado em várias pesquisas, mas eu me prendo à dissertação de mestrado do antropólogo Fábio Malarte Moreira, que foi apresentado na Universidade de São Paulo. Neste trabalho, o autor compilou uma coletânea de 900 imagens dos adolescentes em diferentes situações e ele foi impedido de publicar essas imagens. No texto, ele explica que os agentes institucionais têm receio que as imagens cheguem a domínio público por causa da situação em que os adolescentes se encontram. Se os responsáveis têm receio de que chegue ao conhecimento da população a situação em que eles se encontram, parece meio claro que o objetivo do ECA não está sendo cumprido. Malarte conta que toda vez que um adolescente pedia para ser fotografado, ele procurava estampar as grades da unidade como plano de fundo. Aí um dia ele resolveu perguntar para o adolescente por que disso. Aí o adolescente respondeu para ele assim: "Ah, senhor, querendo ou não, ter uma foto nossa dentro da cadeia como é que eu posso dizer? Vamos supor que eu tivesse interesse de continuar no crime. Se eu colar tua foto na biqueira, os caras vão se ligar que eu tenho uma caminhada, que eu não sou um novato querendo noção." Então, dentro das unidades, existem líderes. Os líderes são chamados de disciplinas. Estes, em especial, eles tratam o período de internação como uma escola. Mas não é aquela escola que o ECA pretende. É uma escola de crime. Conforme as palavras deles mesmos, eles entram lá meninos e saem de lá homens. As unidades, elas são divididas entre dominadas, meio a meio e na mão dos FUNSA. Os FUNSA são os agentes institucionais que tomam conta das unidades de internação. Nas unidades dominadas, quem manda literalmente tudo são os menores. E eles impõem um conjunto de normas denominado disciplina, que está estritamente vinculado às diretrizes do PCC. Os agentes institucionais também são obrigados a respeitar essas normas. Por exemplo, os seguranças de pátio, eles têm um lugar determinado pelos menores onde eles podem ficar. Nessas unidades, os casos de violência são pequenos, porque de modo geral as regras são cumpridas. Os adolescentes têm seus próprios meios de garantir isso. Mas a situação é tão tensa e instável que qualquer coisa que as disciplinas exijam que lhe seja negada pode eclodir em uma rebelião. Nas unidades que ficam na mão dos FUNSA, os casos de violência são constantes, porque os agentes tentam reafirmar sua autoridade com agressões e por vezes até tortura. Nessas entidades, que não estão sob a diretriz do PCC, é comum as disputas entre os internos, coisa que não ocorre nas unidades dominadas, porque os adolescentes não permitem a desunião das disciplinas. Neste meio, então, surgem as unidades meio a meio, em que os menores se organizam para tomar o controle das unidades que estão na mão dos FUNSA. Recitando o lema do PCC, desrespeitando as normas que são impostas e principalmente usando as organizações de direitos humanos como massa de manobra para suas intenções obscuras.
fica claro que a relação estabelecida entre os internos e os funcionários dos centros de reeducação social é extremamente antagônica, práticas de segregação entre nós e eles, que de forma alguma pode ser benéfico para a ressocialização de um indivíduo. Nota-se que o regime diferenciado a ser oferecido aos menores, toda aquela bela teoria, acabou por perder-se, principalmente por causa de disciplinas, que obrigam todos os internos, mesmo aqueles que estão lá querendo outra chance, a cumprir todas as suas regras. Na verdade, o sistema ele evoluiu em uma complexa rede de ensino, em que as unidades de internação tornaram-se escolas técnicas que fazem nada mais do que preparar mão de obra para o poder paralelo. Obrigado. Boa noite, pessoal. A sociedade que a gente vive hoje, mais do que nunca, ocorre a democratização da criminalidade. Como o próprio Durkheim falava, o crime em si não é um fato social, ele sempre vai existir na sociedade. Uma sociedade sem crime, ou ela vai estar passando por um estágio muito forte de utopia, ou ela vai estar passando por uma situação bem mórbida. Como a gente conhece, né, de qualquer um, a gente vive numa sociedade capitalista, completamente opressora, que rodou o indivíduo desde o nascimento. Desde quando o indivíduo nasce, ele é taxado de acordo com a sua classe social. Desde a fome que ele passa, já se erige uma primeira barreira, marcando todas as barreiras que ele vai passar por toda a sua vida. Nessa sociedade, o apelo ao consumo é muito forte, o consumismo insano, completamente desregado. Isso é uma marca determinante na criminalidade, que leva os adolescentes, querendo comprar e não podendo, a estimar para a criminalidade. É claro que é uma minoria, mas é um fator determinante. O que a gente está querendo pegar aqui é que a pura e simples redução é uma medida claramente populista e conservadora, que segue o discurso fácil. A simples redução não resolverá em nada o problema. Até porque isso está abrangendo uma complexa rede, basicamente marcada pela omissão do Estado. Mesmo o Estado, que é o principal responsável pela criação do menor infrator, e aquele mesmo que vai ser completamente inoperante e incapaz de recuperar esse infrator. Entretanto, a inépcia estatal ela não vai ser justificativa para a manutenção do status na maioridade hoje do tópico de 18 anos. O que a gente vê é que tem uma premente necessidade de mudança. A gente está querendo defender aqui uma solução inteligente para esse problema. Até porque a pura e simples repressão não é a solução. O sistema hoje, do jeito que ele está, ele protege o menor, mas só de mentirinha. Expõe as verdadeiras vítimas dessa história toda, as maiores vítimas. O pretexto de proteger o menor acaba levando a uma formação cada vez maior de futuros desejados. O que a gente está querendo demonstrar aqui é que tem que haver uma flexibilização desse menor, pelo critério biopsicológico. É a solução mais plausível e mais coerente. A imposição de penas a indivíduos sem maturidade ainda é uma coisa repugnante, é contrário aos ditames constitucionais. Com essa mudança, a gente vai estar afetando e infligindo sanções somente aos jovens infratores, que apesar de ainda não ter atingido o marco estabelecido de 18 anos, apresentam o necessário discernimento e capacidade de determinação, ou seja, são imputáveis. As curtas, ineficientes e ínfimas medidas socioeducativas já não suprem nem correspondem às nossas redes sociais. A isonomia e a proporcionalidade são hoje deixadas de lado, em nome de uma pseudo-tutela daqueles que, em tese, não sabiam o que estavam fazendo, mas que, em verdade, tinham total consciência do que fazer. Quanto mais para se prender nesse sistema antigo, ultrapassado e deslocado no meio social circundante. O discurso jurídico penal ele tem que se aproximar da realidade do certo, não se restringir a belas e brilhantes teorias, são abstratas, evitando-se assim a sua própria introspecção, o que é o que eu recomendo. As levianas respostas estatais diante das condutas, muitas vezes hediondas, desses menores, não trazem um proporcional nem um adequado tratamento, que o caso comunicado demanda. Será que é coerente
alternativa e bastante preventiva que existe atualmente, que é pautada pelo ECA, ela se torna uma verdadeira parada de proteção. Um manto que acaba blindando as práticas criminosas cometidas por essas pessoas que sabem o que estão fazendo. Por todo exposto, finalmente, não se pode reputar como aceitável a manutenção de um marco legal presuntivo e absoluto, pelo critério unicamente biológico da pessoa. O que funciona mais como um elevador do sentimento de medo e impunidade do que como uma garantia fundamental. Sim, é claro que é necessário uma melhoria da qualidade de vida da população, com escola, com saúde, com educação e tudo mais, abrangidas por políticas públicas eficientes e contundentes. Mas a pobreza e a educação deficiente não são justificativas para que o status quo continue eternamente. Obrigado. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que assim, a minha opinião sobre isso aqui, sobre esse debate que a gente está tendo hoje, é um debate triste. Está discutindo qual é a melhor medida para punir um adolescente que por qualquer motivo tenha cometido algum crime. Para mim é uma coisa muito triste. Mas assim, primeiro eu queria pedir licença para vocês para passar alguns dados que foram colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado e foram divulgados num relatório que foi denominado Panorama Nacional, a execução de medidas socioeducativas de internação. E assim, esse relatório ele destruiu muitos mitos que a gente tem na nossa cabeça, inclusive alguns que eu tinha. E o primeiro é de que é aquele mito de que milhões de adolescentes estão soltos por aí, matando, estuprando, decapitando, torturando. E assim, o que esses dados mostram é que os crimes que estão predominantes entre a adolescência, essas crianças e adolescentes, são os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas. E ainda é importante mostrar também que mesmo o roubo, que é cometido com violência, com grave ameaça e tudo mais, ele teve um resultado de morte apenas no Nordeste de 1%. Esse relatório foi no começo de 2012, então por isso que provavelmente não foi colocado aquele caso de São Paulo recente, do adolescente que morreu na porta de casa por um roubo de celular, enfim. Mas é pequeno. No resto do Brasil, a porcentagem de roubo com resultado de morte é de 0. Esse outro gráfico demonstra de forma mais geral o resultado de morte nas mãos dos monstrinhos reincidentes. O número mais expressivo é que ambas as internações elas não tiveram resultado de morte. Então, assim, o que eu pergunto é onde é que está toda essa delinquência, todo esse absurdo que a mídia passa pra gente? Será que não está só na manchete do jornal? Mas enfim, essa pesquisa também não destruiu só esses dados, ela destruiu também a ideia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo cumprido. Como já bem disse os meus colegas, a gente tem que destruir essa ideia de que o adolescente, que a pessoa só vai ser punida depois de 18 anos. A gente tem que diferenciar a imputabilidade penal, que é responsabilizar o agente pela conduta, e a responsabilidade, que é o agente ele arcar com as consequências jurídicas do seu crime. E essa obrigação no Brasil ela se inicia aos 12 anos, não aos 18. Mas vamos lá, os dados. O primeiro é que apenas 29% dos adolescentes internados tiveram suas medidas revistas. O que é essa revisão? É uma reavaliação que o ECA prevê que deve existir a cada 6 meses de que o jovem está cumprindo determinada medida, não necessariamente a internação, mas nesse caso aqui a internação especificamente. 29%, seja em audiência ou em gabinete, quando deveria ser reavaliada sempre, para que o Poder Judiciário pudesse estar acompanhando se realmente essa medida está sendo suficiente, se precisa de algum outro tipo de medida, mas é só em 29% dos casos no Brasil que elas estão sendo reavaliadas. Outra falha imensa é o plano individual de atendimento, que é o conhecido como PIA. O PIA ele é um plano individual de atendimento que ele tem que ser feito por psicólogos, pelos funcionários da Fundação Casas, no caso das casas de internação, pelo Poder Judiciário, que avalia cada caso individualmente, cada um nas suas desigualdades. E os dados mostraram que o PIA ele é aplicado em apenas 5% dos casos no Brasil, ali no último gráfico. O Estatuto também determina que um acompanhamento
saindo da internação e voltando ao seio da sociedade. Claro que isso seria muito bom se acontecesse, porque é muito fácil você colocar um adolescente lá, deixar ele internado, por não sei, 1 ano, 2, 3 anos que seja, e depois simplesmente colocar ele de volta numa sociedade excludente e preconceituosa, né? Mas em apenas 18% dos casos no Brasil tem esse acompanhamento aos egressos. Apenas 18%. Então, assim, como é que vocês podem dizer que o ECA é ineficaz, que ele não possui eficiência, sendo que em 23 anos de existência ele ainda não foi cumprido? Agora, se me perguntarem o que esse relatório destrói, ele destrói esperança. Não só das crianças, não só a nossa esperança como cidadãos, mas também dessas crianças. Aí eu quero que vocês deem uma olhada no nível de escolaridade dessas crianças que estão internadas. A maioria parou de estudar na 5ª ou na 6ª série. Pode passar. O outro gráfico mostra o uso de drogas para esses adolescentes. No Centro-Oeste ele chega a 80%, no Brasil a média de 74,8% usando drogas, antes dos 18 anos. Ninguém aqui está querendo criminalizar a pobreza, gente. Eu estou dizendo que pobre, só pobre comete crime, que porque é pobre vai cometer crime. Mas é absurdo a gente dizer que essas crianças que estão lá têm a mesma oportunidade que nós que estamos aqui, numa faculdade de Direito conceituado, e tivemos. E eu não digo só oportunidade financeira, não. Estou dizendo também um acompanhamento familiar, pais que se importavam. Essas crianças provavelmente têm aquela penca de irmãos, às vezes o pai não lembra nem o nome de todos eles, quantos anos têm. Sem falar nas escolas, que nem preciso falar nada, né? A gente sabe exatamente como que é a situação no Brasil. Então, assim, eu tenho minha irmã adolescente e sei como é complicada essa idade, né? A rebeldia deles. Mas, assim, se é pra minha família, que é uma família, graças a Deus, muito bem estruturada, é difícil, às vezes, controlá-la, imagina para essas crianças terem plena noção do que elas estão fazendo, né? Se eu estou defendendo a criminalidade na adolescência, eu não estou defendendo a criminalidade na adolescência. Eu só acredito que existem outras maneiras muito mais eficientes de combatê-la. Para quem acompanhou a palestra de ontem, teve um caso muito interessante que o palestrante mencionou, que era da Cabo do Bode, que numa cidade na Bahia, como não me lembro agora qual é o nome da cidade, mas que tinha umas crianças trabalhando numa fábrica, e essa fábrica tinha condições muito ruins, e elas estavam tendo dedos decapitados, partes do corpo mutiladas, e aí a Organização Internacional do Trabalho fez uns panfletinhos para entregar lá para os pais, para eles tirarem as crianças de lá, como se isso fosse resolver. Daí quando eles foram ouvir essas famílias de verdade, elas falaram assim, olha, se os senhores darem para cada família uma cabra ou um bode, a gente se compromete a cuidar desses animais, tirar leite, fazer eles procriarem, e ter o nosso dinheiro que a gente pode tirá-los de lá. Funcionou. Era uma coisa tão simples que ajudou muito mais o problema do que você entregar um folhetinho lá. Eu acho que a gente precisa transformar realmente essas medidas em ressocializadores, né? Aí, pode passar. Enfim, tem um outro gráfico aí que ele vai mostrar quais são as atividades que estão sendo aplicadas para esses menores. Então, assim, tem bastante oficina, muita oficina, sempre oficina. Aí cursos, reforço escolar, acompanhamento psicopedagógico, acompanhamento das tarefas escolares está muito atrás. Eu não estou dizendo que a oficina não seja necessária, eu acho que é muito bom ele estar ali, aprender algum ofício, alguma coisa que vai ajudar, mas por que não incentivá-lo a estudar mais? Por que diz que eles não podem fazer uma faculdade de medicina? Fazer uma faculdade de direito, uma faculdade de odontologia, ou sei lá do que? Por que eles têm que ser forçados a simplesmente se aceitar como manicure, ou como mecânico, ou como lá seja quais forem essas oficinas, né? Fazendo um parênteses, eu só queria mostrar esse último gráfico que eu separei do relatório, que mostra a idade que os infratores cometeram o seu primeiro delito. É verdade, a maioria aí está entre os 15 e 17 anos, mas essa maioria é uma maioria assim, quase metade. Então a outra metade está entre os 12 e os 14 anos. Então, assim, reduzir a maioridade para os 16 anos, ela iria diminuir. Reduzir a maioridade penal diminuiria uma parcela ínfima dos crimes e diminuir para os 16 e reduzir só metade desse pouquinho. Então, assim, o que eu pergunto é que essas leis que estão surgindo e essas coisas da mídia que a mídia fica jogando pra gente, será que não é puramente midiático e demagogo? Encerrando aqui a nossa fala nesse debate, encerrando não, queria falar uma coisinha antes, agora eu lembrei, que falaram que aqui ninguém está falando que a gente é contra a redução da maioridade penal,
por causa da cláusula pétrea. São muitos outros motivos, como eu expus aqui. E ninguém está dizendo também que se alguém fizesse alguma coisa contra o meu pai, contra a minha mãe, contra outra pessoa da minha família, contra os meus amigos, eu não sentiria um desejo de vingança muito grande. Mas a gente não pode dizer que o Estado tem esse sentimento de vingança, porque ele surgiu justamente para afastar esse sentimento das pessoas, para fazer justiça, que seria uma coisa imparcial. Eu acho que a gente não quer retroceder a lei de Talião, e a nossa intenção não é nos vingarmos dessas crianças, assim, resolver o problema, esperando um futuro melhor. Bom, boa noite. Continuando nesse esquema que a gente iniciou, que é bem semelhante ao esquema do júri, que isso seria uma treve que a gente não pode inovar, a gente vai meio que reafirmar o que a gente já expôs. O que me deixa sempre muito abismado é que toda discussão sempre começa com a constitucionalidade. Sempre, é constitucional ou não é. Sempre é isso, e aí as pessoas falam, não, é inconstitucional. E isso já encerra a discussão, e não parte para outros fatos. E eu quero começar com isso. É constitucional. Por que é constitucional? A gente tem cláusulas pétreas e essa proteção à imputabilidade do menor, ele está abarcado nessas cláusulas pétreas. Sim, tá. Mas a gente tem que pensar que existe um núcleo, existem outros fatores que giram em torno desse núcleo. O núcleo, o que seria? Seria a gente proteger esse menor que não tem capacidade ainda de entender os seus atos na sua plenitude e responder por isso. E um aspecto secundário, a gente proteger também a sociedade de um menor que venha delinquir. E esse é o núcleo. Agora a gente tem aspectos que seria a idade, essa idade entre 16 e 18 anos, que eles são meio que secundários, eles podem ser alterados. Num confronto entre esse direito e a sociedade, entre a segurança da sociedade, que também é um direito que está na Constituição, a gente tem que fazer esse sopesamento, como em muitos outros direitos ele é feito. Em relação ao direito à vida, a gente tem casos razoavelmente recentes de mudança em relação ao aborto, então ele pode sofrer essa sopesação, pode sofrer essa mudança. A gente não pode falar dessa imutabilidade nesse caráter tão pleno. E só para trazer um dado, que saiu há um tempo atrás, mais de 90% da população ela disse a favor da redução. Tá certo, eu não tenho os conhecimentos técnicos e tudo mais, ok, mas se a gente não der ouvidos à população num sistema democrático, se eles não souberem pelo menos, porque querendo ou não, todo mundo já ou pelo menos passou por isso, ou já vislumbrou algo assim, tem pessoas perto que sofreram ou que são adolescentes delinquentes. Então, a população ela tem o direito e tem conhecimento do que acontece. Se a gente não der ouvidos a isso, a gente está numa crise muito mais embaixo, que é uma crise do sistema democrático. A gente não vai conseguir atingir nenhuma democracia plena se a gente não der ouvidos a essa parcela da população. Então, eu acho que começar a falar de inconstitucionalidade e tudo mais, sem analisar o caso, sem analisar os anseios da sociedade, que é quem legitima a própria Constituição, acho que é cair por terra, acho que é enfrentar, fugir um pouco de uma decisão que é política e é muito sensível. Bom, como nós vimos, o tema da maioridade penal ele tem sido objeto de ampla discussão na sociedade brasileira. Críticas ao atual sistema empregado pelo ECA aos adolescentes surgem o tempo todo e se originam de todas as camadas sociais, inclusive daqueles que hoje nos representam no governo. Nós sabemos que a polêmica que envolve a matéria recomenda cautela na sua apreciação. Contudo, desde já podemos afirmar que são plenos de validade os principais argumentos de todas as correntes que pautam para a redução da maioridade. É fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foi integralmente implementado e, portanto, não se pode ainda avaliar concretamente seus resultados, de modo a apontar se eles foram sucesso ou se foram fracasso. Mas, ao mesmo tempo, não se pode questionar o fato de que, sob a proteção desse mesmo Estatuto, menores infratores, muitas vezes patrocinados por maiores criminosos,
praticam reiteradamente delitos que vão desde pequenos furtos a crimes como tráfico de drogas e homicídios, confiantes na impunidade que a Constituição e o ECA lhes conferem. Compreendemos perfeitamente os riscos que se corre de se legislar em função de casos específicos, dando um caráter geral que poderia ser tratado de forma particular, especialmente quando se fala na reforma da nossa Constituição. Nós também somos contra aquilo que se convencionou chamar de legislação penal de urgência, em que o legislativo ele se move motivado por crimes que chocam a sociedade e que normalmente tem grande repercussão na mídia. Mas algo precisa ser feito em relação a determinados específicos casos, que infelizmente têm se multiplicado à sombra da impunidade. Nós não estamos aqui com a intenção de abolir o ECA ou acabar com todas as esperanças que ele deposita nas crianças e nos adolescentes, pregando que eles são desamados ou irrecuperáveis. Muito pelo contrário. Nós defendemos sim a manutenção do ECA, bem como o implemento de todos os recursos que forem necessários para garantir sua aplicação. Mas alguma atitude ela precisa ser tomada, pois os números revelam que a tendência à reincidência é muito alta. E um dos principais motivos é a sensação de impunidade que esse estatuto atualmente transmite. Para determinados menores infratores, e mesmo para adultos que deles se aproveitam, de nada valem as boas intenções da lei. Muito pelo contrário, é ali que eles encontram um abrigo seguro para prosseguirem na prática dos delitos, literalmente valendo a pena estar nesse meio, na medida em que a sanção aplicada lá não impõe o devido temor. Nesse sentido, a nossa proposta ela atende também ao caráter pedagógico do ECA, na medida em que cientes de que a prática reiterada de crimes graves poderá ensejar a desconsideração da menoridade, os infratores eles deixam de se sentir seguros para prosseguir na delinquência. Então fica claro também que a proposta ela tem antes um caráter preventivo, no sentido de tentar diminuir o índice de criminalidade entre os menores, e não repressivo. Essa medida ela visa suprir uma deficiência do regime jurídico relativo ao menor infrator, impedindo que alguns tirem proveito dessa lacuna, desvirtuando daquela finalidade maior de recuperação e reeducação do adolescente. Com isso, o nosso entendimento é de que se mantenha o limite atual de 18 anos, mas abrindo a possibilidade de que essa regra geral possa vir a ser excepcionalizada. Significa que defendemos não a redução de imediato para os 16 anos, mas sim a possibilidade de desconsiderar sem imputabilidade penal de adolescentes com idade entre 18 e 16. Caberia ao Ministério Público promover algo como uma ação de desconsideração da menoridade, e por meio de lei infraconstitucional, lei complementar, se estabeleceria os casos em que o MP, de forma exclusiva, poderia propô-lo, e o menor infrator poderia ser considerado um criminoso, sujeito não mais ao ECA, mas sim ao Código Penal. E tudo isso observaria, em suma, 4 condicionantes. A primeira delas diz respeito à própria propositura pelo Ministério Público, porque, como já é sabido, existem setores especializados na infância e na adolescência no Ministério Público Federal, o que lhes garantem um amplo conhecimento e experiência na área. Assim, nada mais natural e justo. A segunda condicionante, ela diz respeito aos crimes específicos. E nós entendemos que essa medida ela tem um caráter excepcional, então ela deve se limitar a casos igualmente excepcionais. Assim, somente poderia ser aplicada a proposta de desconsideração da inimputabilidade a jovens que tivessem praticado os crimes de maior gravidade, como aqueles elencados na lei dos crimes hediondos e todos a eles equiparados, além daqueles com múltipla reincidência e lesão corporal grave ou qualificada. A terceira condicionante, ela propõe uma análise das condições psicológicas e sociais e dos precedentes do menor infrator. Aqui, como já foi mencionado, trata-se da questão da flexibilização, em que busca garantir a singularidade de cada caso, devendo a lei definir, dentre outras coisas, as formas de avaliação, as espécies de laudo e as qualificações dos peritos. E, por fim, a quarta e última condicionante trata do cumprimento e estabelecimento separado. É óbvio as razões dessa condicionante, porque é notória a falência do nosso sistema prisional e a incapacidade dele de recuperar os que estão lá dentro. Então, nesse particular, reiterando, adotamos que, ao invés de reduzir a maioridade para 16 anos e impor condicionantes à imputabilidade do menor entre 16 e 18, mantemos a regra geral dos 18 anos, com a posterior edição de uma norma complementar que autorize a desconsideração da minoridade entre os 18 e 16.
Nesse sentido, a nossa proposta ela parte de uma perspectiva diferente. Nós entendemos que essa discussão ainda não está totalmente madura e que a sociedade não está preparada para uma tomada de decisão definitiva, o que poderia gerar consequências desastrosas. Porque tratar genericamente todos os maiores de 16 anos de uma forma absolutamente igual não nos parece a ideia mais razoável. Contudo, da mesma forma, não nos parece insuperável a questão da possibilidade de se aferir o nível de consciência acerca da ilicitude dos atos de um adolescente infrator de 16 anos. Portanto, é nítido que não estamos aqui a cuidar das centenas de menores que vagueiam pelas ruas praticando pequenos delitos, com boa parcela de responsabilidade do Estado, diga-se de passagem. A estes, nós continuaremos no dever de encontrar a solução adequada, dirigindo todos os recursos e equipamentos, tal como foi preconizado pelo ECA. Reitera-se que se busca tratar de forma específica e extraordinária de casos igualmente específicos e extraordinários, mas que crescem de forma incomum no nosso país. Como passou o tempo, vou dar mais 2 minutos para você concluir, depois faço 2 minutos para ela fazer a conclusão. Já passou os 10 minutos já. Ah, tudo bem. A gente é combinado com o professor Leiber que, como coordenadores dos grupos, a gente ia fazer uma espécie de conclusão. Essa conclusão, eu estou pensando agora, não estou pegando nada, e assim, vai ser mais ou menos baseado no que a gente discutiu nas nossas reuniões. O que a gente pregou não era uma redução absoluta em todos os casos. É lógico que em crimes menores, que não tem tanto potencial ofensivo, digamos assim, você não pode jogar um adolescente na cadeia. Talvez a gente não esteja preparado para isso. Mas se você pegar esses crimes, por exemplo, crimes hediondos, que são mais graves em relação à sociedade, e você analisar psicologicamente esse adolescente, para ver se ele tem as condições, para ver se pode, se tem como ele cumprir pena, acho que é vantajoso, inclusive, para a própria sociedade. A gente traz um dado que o adolescente, a criança, ela tem a personalidade formada entre os 4 e os 12 anos. Psicólogos falam isso. Então a gente acha que se a gente analisar adolescentes entre 16 e 18 anos, que às vezes já tem uma personalidade voltada ao crime, que já vivem nesse meio, a gente acha que é possível, é plausível. Não é uma coisa absurda a gente pensar. E se a gente esbarrar toda vez numa deficiência estrutural do Estado, se toda mudança que a gente almejar, a gente espera que o Estado esteja pronto para ela, falando de falta de vagas e tudo mais, a gente não vai conseguir uma mudança sequer. Toda mudança no Brasil vai gerar certos transtornos, mas a gente tem que buscar alguma coisa. Se vai dar certo ou não, a gente não pode saber, mas permanecer do jeito que está, esperando que o Estado, nos próximos 10, 20 anos, que a gente não tem perspectiva nenhuma disso, altere isso, mude, a gente não vai a lugar nenhum. Então, acho que essa é a conclusão. Quero agradecer por ter trabalhado com todos. E é isso, espero que tenha ficado algo muito proveitoso para todos. E boa noite. Obrigado. Bom, não dá para sempre esbarrar nessa da estrutura. Só que uma redução que seja relativa não resolveria o problema, que acabaria causando mais injustiças, teria mais margem de erro ainda. Então, ao invés de reduzir para alguns crimes, como o crime hediondo, por que não criar outras medidas no ECA para punir de uma forma diferente? A ideia seria deixar o ECA efetivo e não ficar criando leis em cima de leis que não funcionam. Então, isso causaria, na nossa opinião, ainda mais injustiça do que já há hoje em dia. E tem vários casos. A maioria dos casos de homicídio que a gente andou dando uma pesquisada, assim, não seria nem punível, nem por um, nem por outro, porque seria mais casos de psicopatas mesmo. São pessoas que têm problemas mentais, não são pessoas que a punição vai resolver. Não vai. Elas cometem um crime pelo simples prazer de estar cometendo. Então, isso seria uma outra discussão. Isso não entraria na discussão da redução da maioridade penal. Bom, aqui uma das coisas que eu anotei aqui por antes foi por causa da
pedra, se seria ou não. A discussão não é nem essa, se é causa da pedra ou não. A discussão é que não vai resolver. A pessoa tem capacidade para fazer? Tem capacidade para assumir? Provavelmente tem também. Só que aí, a gente vai ficar jogando pessoas dentro da prisão para dar uma resposta ao clamor social, que a sociedade acha que tem que reduzir, a maioria, inclusive, pensa assim. E deu a resposta, então tudo bem, a gente pode ficar colocando adolescente, colocando crianças na prisão e está resolvido o problema. Não está aumentando e muito o problema. É o mesmo caso da pena de morte. A sociedade, muitas pessoas, não sei se a maioria, porque eu não pesquisei sobre isso, acreditam que deveria ter. Então vamos dar uma resposta para o clamor social, vamos colocar a pena de morte. Não é assim. A sociedade, ela dá sua opinião com base em comoção, com base nesses casos midiáticos. E não é assim que o sistema jurídico deve funcionar. Tem que ser uma coisa realmente efetiva, não tem que ser baseado em emoção. Agradeço o grupo que participou junto comigo e é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e boa noite. Bom, agora cada grupo vai elaborar 3 questões por grupo. Fica assim, para utilizar o tempo, nós vamos fazer da seguinte forma. Para cada pergunta, o grupo vai ter 2 minutos para dar a resposta. Acho que é mais que suficiente, né? Nós vamos começar pelo grupo aqui, né? Bom, a primeira pergunta para vocês. Se apenas a simples redução não surtirá efeitos eficazes e resolverá o problema, que outras medidas a curto prazo poderia fazer? Então, a gente não defende a simples redução, assim. Eu falei agora dessa análise do caráter psicológico. Porque se você for pensar bem, até mesmo adultos, quando desconfiados se ele tem capacidade ou não, você faz uma análise por perícia médica se ele tem capacidade ou não de compreender que ele cometeu um crime e se ele pode ser punido. Se os adultos podem, talvez fosse razoável que também as crianças pudessem. Então não é assim simplesmente reduzir, até porque a gente ficar esperando que o ECA se torne efetivo acaba também não sendo uma solução para agora. Então acho assim que seria razoável se houvesse essa análise para ver se a pessoa pode cumprir ou não dentro dessa idade, 16, 18 anos, que ela já está mais perto de formado, seu caráter e tudo mais. Queira ou não, uma adolescente de 17 anos e 11 meses não é tão diferente de uma pessoa de 18, né? Então, é um critério extremamente objetivo para você analisar uma coisa extremamente subjetiva. Então, acho que seria mais ou menos isso. Para a gente deixar mais dinâmico, alguém de vocês pode fazer a pergunta para o grupo aqui? Como eu disse, psicólogos afirmam que a formação da personalidade de uma criança entre os 4 e os 12 anos. Certo? Então, não seria razoável se a gente tentasse analisar os casos através de um critério psicológico, sendo que a sociedade mudou tanto de 1940 para cá? Será que não seria razoável essa mudança, sendo que a sociedade e esse caráter psicológico das pessoas mudou tanto? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que o Código Penal de 1940, mas a parte geral foi reformada em 1984, incluindo esse artigo da maioritariedade penal. O que eu acho é que, assim, a gente tem que parar com essa ideia de parar de bater nessa tecla de que ele não é punido. Ele é punido, de forma diferente. Então, é esse o ponto que eu acho que tem que ser pensado. Simplesmente diminuir a maioridade penal por critérios psicológicos ou quaisquer que sejam, não é a solução. Eu acho também essa questão do critério psicológico é interessante porque eu acho que seria você adentrar muito na esfera do agente, e hoje a gente não vive o direito que pune o agente, é o direito que pune o fato. Então tem que ser levado muito mais em consideração o fato. É claro que o psicológico vai valer, mas é sempre focar mais no fato ocorrido e não simplesmente no agente. O Saliba, no último simpósio que teve do MEDIG, ele trouxe algumas frases que eram assim: a juventude está perdida, os jovens não respeitam mais os mais velhos.
E aí, quando ele mostrou de quando eram essas frases, eram frases assim da época de Sócrates, do século XVIII. Então, assim, parar com essa ideia de que a adolescência está mudando agora. Então, não acho que seja esse realmente o caminho. Porque seria mais efetivo reduzir a maioridade do que efetivar as políticas já atuadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Se a Fundação Casa, na escola do filho, como foi citado, ia beneficiar desse sistema falido, que é o sistema penal no Brasil, seria o quê? A Amanda falou aqui, e é assim, a gente defende que talvez fosse plausível um terceiro sistema. Talvez com as características do ECA, só que você, por essa pessoa em separada, um tratamento especial, um tratamento diferenciado. Porque quem não, elas são diferentes. Se o Código Penal permite que prega que a pena deve ser aplicada individualmente a cada pessoa, se ela tem características diferentes, acho que seria plausível a gente colocar ela em separado. E eu esqueci o começo da pergunta, como seria? Do que efetivar as políticas. Sim. Então, a gente não quer. É que assim, conforme eu disse, eu acho que a gente esperar a força política, a movimentação política para efetivar o ECA é o que a gente sempre tem falado. As legislações, elas nunca alcançam a sua efetividade plena. A Constituição é o maior exemplo de um texto que é lindo, é sensacional, ser efetivado, mas está muito aquém da sua efetivação. Direitos fundamentais são diariamente violados. Então acho que assim, a gente esperar essa força política para um problema que é atual, só para vocês terem noção, tem um dado que traz assim, que 1 ano de criminalidade na Argentina não trouxe o número de homicídios que trouxe a cidade de São Paulo em um mês. Então, assim, a criminalidade é uma coisa para agora, assim, e a criminalidade adolescente é uma coisa que está inserida nisso. É um dado que faz parte disso. Eu acho que ficou bem claro aqui que a gente não vai concluir que o tempo acabou. A gente não está defendendo essa política de encarceramento. A gente prega estabelecer o sistema e tem que desmistificar essa questão do consciente coletivo, de que o discurso da redução da maioridade penal prega querer colocar o menor na cadeia unicamente, sendo que para o próprio adulto, o cumprimento da pena em regime fechado ele já é a pura exceção. Vocês usam o argumento de que a continuação do marco de 18 anos se prende na ideia de que uma minoria dos jovens comete crime. Entretanto, não é equivocado tal argumento, ao passo que toda a legislação penal se pauta na exceção, baseada na conduta do indivíduo e não em fatores sociais. Usa-se o argumento de que a continuação do marco de 18 anos se prende na ideia de que uma minoria de jovens comete crimes. Entretanto, não é equivocado tal argumento, ao passo que toda a legislação penal se pauta na exceção, baseada na conduta do indivíduo e não em fatores sociais. Na verdade, nosso argumento não foi esse, de que mantemos 18 porque é uma minoria de adolescentes que comete crime. A gente sabe que é exceção, mas, no entanto, nossos argumentos foram outros. Na verdade, eu entendi que provavelmente a questão excepcional era dos jovens que cometiam homicídio. Mas eu acho que isso não pode criar fatores para gerar um juízo de exceção. Não existe juízo de exceção no Brasil. Tudo tem que ser previsto numa norma legal. Eu acho que você tratar um adolescente diferente, porque ele tem condições especiais e tudo mais, tem que caminhar com um pouco de cuidado. A gente defende que não deveria reduzir a maioridade penal baseada nessa minoria que comete homicídio, porque, por exemplo, foi um dado que não foi citado. Mas nas nossas pesquisas, reincidência quando de um adulto que sai da cadeia de 70%, a reincidência de um adolescente que sai da Fundação Casa sai de 20%. Então, por que reduzir a maioridade penal? Para ser jovens, né?
Eu acho interessante que vocês mesmo comentaram, né, quem falou que a redução da maioridade penal era uma medida populista. E realmente é uma medida populista, é pura demagogia e é um tapa-buraco. Eu prefiro, sinceramente, que demore 20 anos para que o ECA seja realmente efetivado e a gente cobre isso, e os juízes passem a aplicar de forma efetiva o ECA, do que colocar a redução da maioridade penal agora, que de repente possa causar um prejuízo irrecuperável para o país. Bom, essa é a nossa última pergunta e assim, foi falado, eu lembro por povos membros, que por viver, acho que foi o próprio Renan, que por vivermos na sociedade democrática nós devemos ouvir o clamor do povo, porque o povo deve se opinar. Então, assim, antes de opinar, eu acho que nós devemos excluir o povo. Então, com devido respeito, a gente deveria mesmo ouvir a opinião da população que vive assistindo o Ratinho da Atena? Se faltar no argumento da Atena, não está muito certo, então. Mas eu vou trazer uma pesquisa feita pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, feita em 2006, com 3 mil juízes no Brasil. Os dados apontam que mais de 60% dos magistrados são favoráveis à redução, sendo que mais de 40% são totalmente favoráveis. E 20%, um pouquinho menos de 20%, são apenas favoráveis. Bom, isso já quer dizer que não é bem só o povão que tem que reduzir, é Paulo, né? Desculpa, mas os nossos magistrados, em grande maioria, têm 60, 70 anos, às vezes não estão tão atualizados no direito. Eu estou dizendo que é uma regra. Não, tem deles nos poderes, tem. Bom, eu acho que quem viu o último simpósio do Lentige aqui, por volta de 2 meses atrás, se lembra que o juiz de Campo Largo da área de infância lá, o Dr. Francisco, ele, além dele dar bastante ênfase nessa questão do consumismo levar o menor ao mundo da criminalidade, ele também mencionou bastante que essa questão da redução, ela se insere no conceito de política criminal. Política criminal nada mais é uma espécie do gênero, políticas públicas. Agora, o que seria uma política criminal? É uma pesquisa principalmente política, voltada a encontrar a forma de erradicação do crime na sociedade. O Código Penal de 1969, que não chegou a vigorar por alguns motivos políticos, mesmo o código feito pelo Nelson Hungria, ele já trazia no seu artigo 33 que era possível essa relativização da maioridade, sendo que o menor entre 16 e 18 anos ele poderia se submeter a um exame psicológico, uma interdisciplinar, que atestasse a capacidade dele de se autodeterminar em relação ao que ele fez. Ou seja, a gente já esteve bem perto de dar um fim nesse debate. E só para concluir, muitas outras coisas são feitas através do povo. O voto, não preciso nem falar, referendo, plebiscito. O povo, querendo ou não, ele dita de certa forma as regras do nosso país. Se eles estão excluídos ou não, não quero dizer que realmente deve ser trabalhado, sim, mas não acredito que eles não tenham um mínimo, pelo menos uma noção do que se trata, da forma como as cadeias são. Tanto é que a gente nem enfatiza a forma como os presídios são, porque todo mundo já sabe. Então, quem não acabou? Um mínimo de consciência. Foi computado há 6 mais, não me engano. Você pode fazer a sua pergunta? Eu li como forma de. Acabou coincidindo que vocês perguntaram pra gente uma forma de a gente mudar isso a curto prazo, certo? E a gente está pensando aqui que eu falei que a Constituição ela é plenamente efetiva. Como tornar o ECA efetivo e quais as consequências que isso traria? Diminuiria? Você acha que tornando o ECA efetivo no modelo que ele está, dos 6 meses de readaptação, a cada 6 meses de treinamento ele poder ser avaliado, vocês acham que ele por si só já diminuiria isso? Uma dúvida. Bom,
importante, primeiramente, lembrar que aqui no Brasil, a boa vontade política deve preceder tudo. Ou seja, enquanto o povo não sair e cobrar das autoridades que elas têm ali a chave, elas têm o segredinho, elas têm a solução para resolver grande parte dos problemas que assolam ali a população, e um deles é a questão da segurança pública, né? Enquanto não se investir pesado nessa questão dos centros de internação dos menores, com todo esse acompanhamento necessário, realmente com escola, com uma educação interna, com que prepare o jovem para depois se socializar, não que temos hoje, temos aí estados em Minas Gerais, faltam vagas, tem lugar que não tem vaga para aprender menor. O Mato Grosso do Sul solta menores e cometem crimes bárbaros, porque não tem lugar para aprender, para deixar essas pessoas no meio de recuperação. Então, o brasileiro, nós, aqui presentes, se cada um de nós tiver a boa vontade também de cobrar os políticos, né, e lembrar e cobrar os políticos em quem nós votamos, a fim de que eles possam cobrar o investimento nessa área de segurança pública e na área da política pública para o menor, para a juventude, eu acredito sim que pode ser solucionado e grande parte desse problema que nós temos hoje com o menor. E só para encerrar, teve um gráfico que eu tinha separado, esqueci de falar na minha parte, que era um comparativo de dois gráficos, na verdade. Um de evasão e o outro de atividades externas que os jovens internos estavam cumprindo. A evasão era já muito baixa, em torno de 20%. Bom, pessoal, para encerrar, primeiramente, parabenizar os grupos, né, pela participação. Acho que foi muito legal a participação de vocês, né? Expuseram bem os pontos de vista, ficou bem claro. Eu acho que agora todos nós temos condições de nos posicionar, é isso que nós estamos fazendo, né? Eu acho que uma coisa que ficou bem clara em ambas as exposições é o que a gente busca com a redução da maioridade penal. Eu acho que se busca segurança. Quem defende, quem é contrário, busca segurança. E aqui surgiu a questão, né? Porque o que a gente tem visto na mídia, essas discussões midiáticas, com os juristas midiáticos, né, que são convidados, é aquela discussão que joga a água fora da bacia com uma criança junto. Não são questões que vão a fundo mesmo do problema. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação séria do problema. Isso envolve, independentemente de aumentar ou diminuir a maioridade penal, mas uma medida que promova direitos fundamentais. Isso nós não podemos abrir mão. Uma sociedade que abre mão de direitos fundamentais já está fadada à ruína. E nós não podemos fazer isso de modo algum. Outra coisa, talvez, eu gosto muito de me aproximar da economia, mas talvez uma análise econômica da questão da redução ou não. Ou seja, quais são os custos? Vamos pegar, eu vou diminuir a validade penal, eu vou ter que fazer uma realocação de custos para esse sistema. De onde eu vou tirar isso? Lembrando que os recursos são escassos, né? E detalhe, quem vai pagar por isso? Porque é muito fácil a gente sair na rua, sair protestar, pedir passe livre, pedir isso, pedir é fácil, mas na hora de pagar, né? O Estado não pode ser visto como um grande pai, né? E mesmo os pais não dão tudo aquilo que os filhos pedem. O pai quer uma Ferrari, beleza, vai trabalhar, entendeu? Porque não tem como dar uma Ferrari, né? É mais ou menos isso. O Estado também não tem condições de dar tudo, né? Então, vamos querer manter a maioridade ou diminuir ela, mas quais são os custos envolvidos, custos econômicos, custos sociais, né? Que não estão sendo levados em consideração. Eu acho que eu coloquei aqui, o que nós buscamos é justamente segurança. Não é um Estado punitivo. E aí, concluindo, fica a questão, né? O que nós queremos, né? Uma política pública de segurança, que efetivamente gere segurança, promova direitos fundamentais, com uma política de segurança pública que está no Brasil, está no policialismo, né?
Uma boa noite, muito obrigado. Eu não sei se o Pedro quer falar alguma coisa, né?